Aê! Tá me escutando bem? Maravilha. Sim! Seja muito bem-vinda! Gratidão, Ivo. Muito legal. Gente, para começar então nossa live aqui, é, tem um aviãozinho aí embaixo para você mandar para as pessoas que você mais conversa no WhatsApp. Isso é bem legal para que elas também se sintam bem e confortáveis na sua própria casa. Olha que contribuição legal. E também tem o Bacana. coração do lado direito da sua tela. Use o coração que a gente vai adorar. E mande suas perguntas, seus comentários e a hashtag Casa Viva, para a gente saber mais se você está antenado ou não. Então vamos Isso lá, aí. querida Mari, seja bem-vinda. E eu Obrigada. gostaria que você se apresentasse primeiro. Quem é a Mari? E eu gostaria que você falasse sobre você, além da questão profissional, né, do que você entrega para as pessoas, mas quem é você por você mesma? Tá. Que pergunta difícil, hein? Logo para começar, Sim, uma bomba. Eu gosto de falar, na verdade, quem estou eu, né? Porque eu acho que o ótimo. nosso Uhum. eu é, passa por diversas transmutações o tempo inteiro. Então, falar que Uhum, estou algo, eu acho que ele é muito fixo, né? Então, eu estou sendo a Mari nessa vida, né? Eu tenho 28 anos. Eu passei uhum, por várias transformações de emprego, de trabalho e tudo mais. E por muito tempo eu não entendi os caminhos que eu estava trilhando. E eu só compreendi há pouco tempo atrás que todos esses caminhos que eu trilhei me transformaram no que eu estou hoje, né? Então, desde criança, assim, eu sempre gostei de coisas bonitas. Acho que todo mundo gosta de coisas bonitas, mas eu sempre fui muito apegada com isso e eu sempre gostei muito de cuidado com o corpo. Então, quando eu era adolescente, eu atendia, tipo, as senhorinhas do bairro para fazer unha, para fazer massagem. Era só uma coisa que eu tinha, assim, de cuidado com o próximo. E aí, uhum. quando eu entrei no ensino médio, como várias pessoas, não sabia para onde estava indo, e todo mundo falava, Mari, mas você tem toda essa questão de cuidado, por que você não faz alguma coisa com massagem, algo do gênero e tal? E pesquisando sobre isso, eu descobri que existia um curso na época, que era bem no começo, aliás, que ele chamava Estética e Cosmetologia. E estética e cosmetologia, hoje a gente tem um grande leque de esteticistas e centros de estética, mas na época não tinha, né? Era uma profissão, um curso totalmente desconhecido. E eu fui conhecer sobre esse curso e eu descobri que ele tratava exatamente de cuidar de coisas bonitas, cuidar de pessoas e como isso poderia ajudar na vida das pessoas, uma questão de carinho, de aconchego e tudo mais. E era dentro do ramo da saúde, que era biológicas, então eu sempre gostei, então para mim estava ótimo. Aí eu Sim. fui, fiz a faculdade de estética, comecei a trabalhar em diversos spas, em clínicas médicas, comecei a trabalhar com cirurgia pós-operatório e toda essa questão. Então, meu caminho seguiu um ramo de cuidado com as pessoas dentro da área da saúde. Só que naquela época eu era muito jovem, né? Eu tinha 17 anos e começou a vir uma Uhum, questão energética, né? Então, quando a gente tem um contato muito próximo com alguém, a gente sente a energia da pessoa e tudo mais. E naquela época eu já tinha uma pequena percepção que se eu fizesse, por exemplo, uma massagem em alguém, era legal estar descalça, sabe? Umas questões assim, que para mim era muito inconsciente, mas era real aquilo, aquele cuidado. aham, E aquilo começou a vir muito forte. Tipo, aquela sensação, aquela percepção que eu não sabia, porque eu não tinha nenhum embasamento, não conhecia ninguém que tivesse. E aquilo começou a uhum, me deixar desesperada. Porque eu falei, meu, eu tenho 17 anos, eu acabei de entrar nisso e essas sensações que eu tô tendo, o que são isso, né? E aquilo começou uhum. a me dar um pouco de medo. E por esse medo, eu falei, meu, eu vou fugir. Quero trabalhar no escritório, quero trabalhar com algo material, algo físico, sei lá, vou fugir disso. Olha meu Algo pensamento. mais seguro, né? Eu não sei, não tenho controle aqui, gente. Tá perdendo nessas sensações que eu não sei explicar, né? E Uhum, naquela época eu não tinha.
tanta internet, tanto contato e tanto compartilhamento de vivências, né? Isso é Uhum. incrível hoje em dia. Você pode falar sobre tudo com qualquer pessoa. E aí eu meio que engoli aquilo e falei, não, vou para arquitetura. Arquitetura é técnica, né? Vou trabalhar com questões técnicas de escritório, de construção civil e vou meio que me desapegar disso. E aí, Uhum. só para vocês entenderem, eu sou geminiana com ascendente em câncer. Então, para mim, água e ar, assim, é tipo um negócio, né? Eu sou muito, né, assim, aérea, mental, emotiva. Sou pouco material. Então, eu meio que usei aquilo para falar, não, eu vou me agarrar em algo que é sólido, porque eu não sou. E aí você vê, né? Pouco material e trabalhando com material. O que que eu É, preciso saber aqui, né? O que se requer saber aqui para que eu não seja refém disso aqui, né? exato, exato. Como equilibrar isso, né? Uhum. E aí eu comecei a estudar arquitetura. E aí era uma questão toda urbana, toda técnica, desenho técnico. Quem fez arquitetura sabe que é uma faculdade que Jesus amado. Mas fiz Aham. essa faculdade, fiquei longe de todas as questões energéticas por muito tempo, porque isso não me pertence, eu tô no sólido, né? E por um Olha que tempo isso interessante. serviu. Por um tempo isso serviu. Só que isso não te abafa para sempre, né? E Uhum. aí, nisso, eu terminei a arquitetura, teve aquela pequena depressão pós-faculdade, né? Porque aí você fala, meu, o que eu vou fazer agora? Será que é isso mesmo? E tudo mais. Tô vazia E aí, agora, né? exato. E aí eu não tinha muita percepção do espaço micro, né? Porque quando a gente faz o espaço macro na arquitetura, ele é tudo muito grandioso. Então você estuda os estilos arquitetônicos, que são todos imensos, os prédios gigantescos. Então é tudo muito no macro. Então, o micro mesmo, que é a casa, que é o cuidado, que é o pequeno, eu nunca tive muita noção. Eu sabia que tinha uma coisa que não estava certa, uma coisa que estava errada, e ok. E E aí, outra nisso, eu coisa fui também, para. Mari, acho que uma coisa que me veio no seu diálogo agora é o espaço micro e eu nesse espaço. Exato, a relação disso, né? Sim. Então, pensa, eu, como arquiteta, mesmo estudando os espaços, até então Uhum. grandiosos, não conseguia me ver no micro. Então, para Uhum. você ver como essa nossa fala agora, ela é muito importante, porque é algo que Uhum. dificilmente a gente consegue dar atenção por conta própria, né? Uhum. E aí, o que aconteceu comigo é que, por algum motivo do universo e das coisas que acontecem, das sincronicidades, eu queria fazer um curso que era de gestão de obras, e esse curso nunca abria a turma. Só tinha em um lugar e nunca abria a turma. E eu falei, caramba, eu fiquei tipo um ano esperando e não abria. Aí apareceu um curso de projeto de interiores, que trabalhava com cores, texturas, revestimentos, interiores para residência, para lojas e tudo mais. E na hora que apareceu isso para mim, eu meio que já neguei a ideia. Eu falei, não, não é para mim isso e tal. Uhum. O universo, ele é perfeito e ele é persistente. Então, Sim. chegou uma hora que eu aceitei a ideia. Eu falei, ok, me mostre o que mais é possível, se eu não estou querendo Uhum. escutar. Aí fui para o projeto de interiores, e aí estudei tudo isso, fiz uma pós de 2 anos. E aí eu comecei a entender e olhar ao meu redor, né? Isso a partir de vivências pessoais, então, dentro da minha vida pessoal, da minha vida amorosa, do meu relacionamento, da minha vida familiar. Então, aquelas coisas começaram a ser absorvidas por mim e eu comecei a entender sobre aquilo, né? Como que aquilo Uhum. repercutia em mim. E eu acho que é só quando isso acontece, quando a gente traz para o nosso pessoal, que a gente consegue absorver aquilo de uma forma verdadeira, sabe? Real. Uhum. Sim. Isso eu comecei a cair na real com algumas coisas, de tipo, nossa, se eu mudar a cor desse ambiente agora, isso faz muito sentido para mim e me deixa muito feliz, ou me deixa muito triste, ou aquela cor, ou essa textura. Eu comecei a ter experimentações do que aquilo me trazia, sabe? E de como Hum. aquilo era uma ferramenta para eu melhorar o meu dia a dia, a minha rotina, o meu entendimento das coisas. Então primeiramente, foi uma experimentação minha de como viver aquilo. E Uhum. aí eu comecei a ter aquela volta da questão energética, né? Então eu falei assim, nossa, como uma cor consegue vibrar e mudar seu estado energético, seu estado mental. E aí aquilo começou a voltar.
Então, toda aquela questão energética, sensorial, começou a retornar. Só que dessa vez eu tinha embasamento e uma maturidade maior para receber aquilo e fazer algo com aquilo. Não foi só um sentimento por sentimento. Começou a vir algo que eu conseguia trabalhar com isso. Sim. Muito Daí, bom. é muito incrível tudo isso, né? E aí, disso, o que acontece? Eu comecei a coisas, né? Então, por exemplo, eu comecei a ter vontade de fazer cursos que eram mais holísticos, então comecei a fazer radiestesia radiônica, comecei a estudar um pouco de Feng Shui, comecei a estudar sobre arquitetura noética, comecei a estudar sobre diversos assuntos que falavam sobre o espaço e a utilização do espaço. Por Uma que eu tô falando isso? perguntinha. O Pode que é mandar. noético? O que é arquitetura noética? Noético, não é de Noé, ele Sim. vem da ciência noética. A ciência noética é uma ciência que estuda corpo, mente e espírito. É como se fosse. Só que é uma ciência que estuda isso, tem alguns institutos que trabalham com isso, na Europa e tudo mais. E eles falam muito sobre a intersecção do ser. Então, eu não me separo do meio que eu vivo, nem das pessoas que estão ao meu redor, nem dos meus sentimentos, nem das minhas sensações, nem do meu corpo físico. Então, a ciência noética, na verdade, você pode aplicar esse termo noético a qualquer ciência de estudo. Então, quando você fala de arquitetura noética, é um pouco redundante, porque a arquitetura, na sua concepção, ela foi feita para ser feita para pessoas. Sim. É o certo, né? Você faz uma casa para pessoas viverem, você faz um escritório para pessoas trabalharem. Só que na prática isso não acontece. A gente tem uma série de técnicas, regras, metodologias que acabam fazendo com que a ciência da arquitetura fique muito rígida e não atenda verdadeiramente a quem usa, né? O utilizador final, que somos nós. Então, esse termo noético veio para trazer mais ênfase nessa questão que é super importante, né? Que muda o dia das pessoas, a forma como as pessoas se relacionam, até uma questão de saúde física e mental. Que legal. Então, é isso que quer dizer noético. É uma questão holística, né? E Muito aí, bom. falar sobre isso, você tem alguma pergunta? Sim. Como que isso, então, pode ajudar a gente na questão mental, né? Por exemplo, a gente lê o mundo mentalmente, né? Começa aqui, aí a gente projeta e vai. Então, como que esse tipo de arquitetura de ciência, do que a gente está conversando aqui, pode ajudar a gente a ou aliviar dores mentais ou projetar algo que ajude a gente a sobrecriar algumas coisas que estão sendo um peso, enfim. Eu acho que, assim, para começar, é importante que a gente tenha uma ciência, né? Que é mente consciente, mente inconsciente criam o seu corpo físico, o seu corpo mental e o espaço que te rodeia. Então, tudo que a gente vê que está ao nosso redor, na verdade, é uma interpretação mental de acordo com as nossas experiências e as nossas vivências. Então, Ótimo. a minha concepção de espaço e como eu uso esse espaço é diferente do seu, do mesmo espaço que a gente está falando. Então, isso vai muitas experiências passadas. Então, quando você era criança, qual era a sua experiência de casa? Uma coisa bem interessante sobre isso, eu acho que é a percepção. Isso que eu queria falar muito sobre isso. A percepção do espaço. Então, quando eu entro em um local, eu me permito parar por um momento e sentir aquele espaço? Ou obrigatoriamente eu já emito uma opinião e comparo com algo? Então, acho que essa questão sensorial ela é bem importante, principalmente nesse momento que a gente está de quarentena, que as pessoas começam a falar que elas estão sentindo coisas que elas não sentiam antes dentro de casa. Porque aquilo está tão pulsante, está tão vivo, que agora que a gente está trazendo para nossa consciência. Então, para ajudar, né, a gente melhorar os nossos espaços, a primeira parte é a nossa percepção. Então, se eu cocrio o ambiente que eu vivo, o que eu estou vibrando para esse ambiente, né? O que eu espero dele e o que eu dou para ele que ele me retribua. Porque é muito simples, às vezes, a gente chegar no espaço e falar, eu não gosto dessa casa. Mas o que você está vibrando para que ela seja e para que ela vibre para você de volta?
né? Então tem muito essa questão de como a gente está percebendo isso e o que a gente está fazendo para transmutar aquilo. Então você Uhum. coloca amor na sua casa, você pensa no pequeno detalhe com amor, com carinho, ou você fica só maldizendo a sua casa e vendo referências na internet e falando, ah, essa é a minha casa dos sonhos. Porque, olha, a minha maior decepção, juro, quando eu comecei a estudar projeto de interiores, era, sabe qual foi? Existe Não, um ramo no design de interiores que faz preparação de ambientes. Ou seja, certo. todos os ambientes que saem nas revistas ou qualquer blog, ela é montada. Ela é tipo um cenário, tá? Uhum. Então ai, eu vou tirar uma foto, a luz tá boa aqui, eu vou colocar uma estante ali, um vaso aqui, eu vou montar um ambiente para trazer a sensação para quem tá vendo a foto. Essa não é uma casa Uhum. real. A casa real é a casa que a gente usa, que a gente vive, que a gente chora, que a gente ri, que a gente está feliz, entendeu? Então, eu talvez tenha muito disso de desmistificar um conceito, uma ideia rígida de que a gente vive num cenário, que isso não é real, senão é show de Truman, né? Você vive num aspecto artificial, duro, rígido, que não tem, na verdade, não tem respiração ali, né? Então, Tem uma diga. pergunta. É, ok, acho que eu estou entendendo aqui o que a gente está falando, mas, por exemplo, o quanto então eu posso criar uma casa ou um espaço de acordo com a minha intenção e de Uhum, acordo com o que vai me satisfazer, para que eu me sinta sim, realmente satisfeita ali. Porque, tá. como você mesmo diz que é uma questão mental, né? Uma projeção nossa, o jeito que a gente enxerga, ainda mais falando de casal, né? Porque, sei lá, talvez a pessoa que eu esteja junto não goste tanto daquela cor esverdeada que eu quero colocar na minha parede. Então, o Uhum. que acho que uma das perguntas aqui seria: por onde eu Como começo? Eu começo ver, né? olhando para mim, vendo o que eu quero, e aí Uhum, transformar isso em decoração, em tinta, em móveis? uhum. Ou como que eu começo, Mari? Me fala aí. A primeira coisa é autoconhecimento. Porque assim, Uhum, como eu posso escolher algo que eu gosto se eu não sei do que eu gosto, né? uhum, Então, primeiro é entender o que você gosta e o que é aconchego para você. Então, entender essa questão da casa, né? Então, o que eu sugiro para as pessoas é fazer tipo um exercício hoje. Senta na sua uhum, casa 10 minutos, fecha os olhos e só sente. Então, vamos supor que eu quero fazer uma reforma num ambiente. Senta nesse ambiente, coloca uma música calma, respira fundo. O que aquele ambiente te traz hoje? O que você quer que aquele ambiente te traga? Ah, é conforto, é aconchego? Ou é uma sala de estudos que eu preciso de um propósito para alcançar um objetivo? Você precisa entender isso para começo de conversa. uhum, Porque é você que vai ditar. O que eu gosto muito de falar é que o ambiente ele é uma ferramenta de evolução. Ela é uma ferramenta dentro da nossa vida para alcançar os nossos propósitos, as nossas missões e tudo mais. Então, como uhum, usar ela como essa ferramenta divina que ela é, que pode te ajudar em tudo, mas em primeiro lugar você precisa entender o que você quer, o que você almeja. E esse é, eu uhum, acredito que seja o ponto mais difícil. uhum, O ponto sim, mais difícil, porque o uhum, autoconhecimento ele é totalmente mutável e ele é um carrossel de emoções e de sensações. Então, primeiro é se entender e saber o que você está fazendo com aquele espaço no momento. uhum, A segunda questão é você entender o espaço. Então, por exemplo, a casa, quando ela foi construída, ela já veio com características físicas dela. Pensa na casa como se fosse uma pessoa. A pessoa legal. tem uma estatura, a pessoa tem uma cor, a pessoa tem um humor, ela tem uma personalidade. A casa também. Gente, até me arrepio aqui, ó. É incrível. Porque a casa é É. uma pessoa. Então, sempre pense a casa como outro ser vivo. Isso vai trazer muito mais facilidade. É como se você estivesse lidando com outro alguém. Esse outro Uhum, alguém, ele já tem janelas, portas, às vezes móveis, se você mudou para um apartamento alugado, uma casa alocada, enfim. E ela já tem características próprias. E aí você tem que verificar se essas características estão jogando contra ou a favor. uhum, Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais palpável.
se eu estou num ambiente de estudos e eu tenho 2 portas nesse espaço, um espaço grande, sem muitos móveis, com 2 portas, uma janela imensa que venta pra caramba, eu sento ali e não consigo me concentrar. Você sempre vai Uhum. falar, nossa, eu não tenho foco, eu não tenho determinação, tudo é você. Só que você não Uhum. olha que essa janela está passando um fluxo energético absurdo, que está buscando e varrendo até seus pensamentos. Então, a Hum. gente tem que olhar para o espaço físico como um elemento que pode se jogar contra ou a favor e entender isso para que a gente possa usar as ferramentas adequadas para que eles nos auxiliem. Porque ele está aqui para auxiliar. Então, a gente programa o ambiente. É bem essa palavra, eu gosto muito dessa palavra, aliás. Programar, Uhum. né? Então, como eu posso Uhum. programar o espaço para que ele me atenda de maneira eficiente? E aí a gente vai entrar toda uma questão técnica, uma questão metodológica, ergonômica, né? Porque não adianta você comprar aquela cadeira maravilhosa porque você gostou, mas ela tem que ser confortável, ela tem que atender a sua coluna, porque você vai ficar muito tempo naquele espaço. Então, o que eu gosto muito de falar é que essa nova arquitetura que está surgindo, que é a arquitetura da nova era, que eles dizem muito, é uma soma da técnica, da metodologia dos estudos de arquitetura e a sensação e o sentimento. Então, a gente tem que vibrar pelo que a gente quer. Na radiestesia, eles falam muito sobre isso. Você não consegue captar algo que você quer se você não está vibrando na mesma altura. É como se as energias fossem um canal de rádio. Então, elas são oscilantes e elas têm vários níveis. Então, como que eu conecto naquele canal que eu quero escutar? Eu não vou lá, mexo o botãozinho, coloco lá Alfa FM 101.7 e toca. Sim. Os nossos sentimentos e sensações são exatamente a mesma coisa. A gente tem que vibrar e conectar naquela frequência, como se fosse um rádio. Então, o que eu estou vibrando para aquele ambiente me dar de volta? E com que ferramentas físicas e técnicas eu estou fazendo com que ele me atenda? E aí, isso é todo um estudo aprofundado para entender. Por isso que eu até me sinto mais realizada agora, sabe? Porque agora eu não Sim. faço só uma questão técnica, né? Porque no projeto de interiores você tem muita questão de como a pessoa se sente no espaço. E antes, só com a questão técnica, eu me sentia sem respaldo, sabe? Parecia que eu tava faltando alguma coisa para complementar. E aí, quando vem Uhum. todas as questões holísticas, ela meio que fecha o projeto e abraça aquilo, sabe? Então, ele consegue andar de forma mais coerente com o ser humano. E mais É muito louco, completa, né? completo. É, Então, minhas perguntas... Ah, pode falar. a Tamires, querida, inclusive, fofíssima, tô com saudade de você. Ela perguntou pra gente, e quando nós dividimos a casa com várias pessoas diferentes, como uma Certo. república, posso Ah, focar apenas no meu quarto? pode, tá? O que Deve, acontece? né? Exato. Porque senão você vai ser expulso. Sim, exato. Mas só, vou responder a pergunta dela e vou complementar com a sua anterior, né? Você tinha perguntado Sim, sobre o quarto de casal, né? São energias distintas. Só que no total. quarto de casal não são energias distintas, é uma energia, energia do Hum, casal. Então a gente sempre tem que hum, pensar o casal como elemento único, né? Você pode ter outros ambientes na casa que refletem um pouquinho mais a característica de um ou do outro, mas sempre havendo harmonia. Uma resposta para você e para Tamires é uma coisa que eu gosto muito sobre a questão do autoconhecimento, que o Prembaba sempre diz que os relacionamentos são a escola da vida. Então, sim. a nossa grande É a missão agora, universidade, né? exato, então a nossa grande missão agora é realmente entender as demais energias e aceitá-las, né? Você não pode colocar uma energia acima do outro ou obrigar alguém a gostar da mesma coisa de você, mas você tem que entrar numa harmonia, né, com todas essas questões. E é muito Uhum. importante a identidade, nossa autoafirmação, ter pelo menos um espaço que reflita, que nos reflita, que a gente consiga olhar e se reconhecer. Digamos que a gente tenha um quarto com diversos irmãos. Eu cresci, eu tinha um quarto que eram 3 irmãos. Uhum. Como você consegue harmonizar? Primeiro, você tem que trabalhar num ponto neutro. Então, conforto
e facilidade das coisas, um ponto neutro, em comum para todos. Mas você tem que trabalhar pequenos cantos e nichos que permitam que aquelas pessoas tenham as identidades delas expressas. Porque a gente vê o mundo e a gente se reconhece nas coisas, e é isso que nos deixa mais confortáveis com as situações e com os espaços. Por isso que quando você vai na casa de alguém que você nunca viu na vida, mas tem um objeto que era da casa da sua avó, você fala, meu, tô me sentindo tão confortável aqui. Por quê? Porque conectou com uma energia que já era sua, da sua formação, de quando você se sentia aconchegado, sabe? Então, é extremamente importante isso. E se você for trabalhar num espaço, por exemplo, uma república, que você tem um quarto específico seu, trabalhe o seu espaço do seu quarto. Não queira misturar muitas energias, né? Eu gosto muito do ponto neutro quando você fala de espaços que têm muita utilização de diversas pessoas. Nesse caso, você tem que trabalhar com a questão de conforto e aconchego para todos, cores neutras, para ter uma linguagem mais suave, que não agrida e nem acolha muito ninguém, né? Nossa, isso que você está falando é tão importante, porque eu geralmente, eu que arrumo a casa, né? Eu adoro arrumar a casa, porque para mim arrumar a casa é uma forma de terapia também. É como se eu falasse, olha, eu estou arrumando fora para arrumar dentro. Sou essa pessoa. Só que nesse momento eu não estou na minha casa, eu estou na casa dos meus pais. E o que que eu faço? Eu arrumo do meu jeito, claro, olha só que pessoa esperta. E, nossa, recebo várias broncas de tipo, ai, cadê o negócio aqui? Mudou a gaveta. E eu adoro mudar as coisas, porque para mim, eu sou prática. Então, como que isso vai ficar mais prático para mim? Para mim, né? Olha que menina maravilhosa. E aí eu vou, arrumo, nem conto. E aí a pessoa perde aquilo que ela queria, tá no armário de cima. Tipo, olha que louca. Então, e aí sim, e aí, tipo, eu falei, caramba, né? Que egoísta. Só que pra mim é natural e lindo isso, mas o quanto é importante você levar em consideração, sim, a outra pessoa, perguntar pra ela, fazer uma coisa junta, né? Então, muito bom isso. Exatamente. Entender o próximo, né? Uhum. Porque é compreensão, né? E eu acho que esse é Sim, o grande exercício da ainda mais casa. quando o próximo tá muito próximo, né? Quanto mais próximo tá, mais difícil fica, né? Sim, exato. E aí, pegando esse gancho também de convivência com as pessoas, e que legal, né? Olha que escola incrível que é a nossa casa e a gente nem se dá conta, né? De tanto questão de conflito, quanto de harmonia, de bem-estar. Muito bom. E o quanto também, eu queria que você explicasse isso, Mari, o quanto isso também pode ser, a casa mesmo, pode ser um instrumento de autoconhecimento. Então, por exemplo, o que que eu tô fazendo na casa que isso pode refletir nos meus relacionamentos? E eu nem me dou conta porque eu acho que não é nada, mas tipo, sei lá, vou limpar e coloco as coisas embaixo do tapete. Não sei. Você poderia falar Exato. mais a respeito disso? Claro. Foi até o que a gente estava conversando ontem, né? Eu Uhum, tive esse insight, né? Sobre se a gente transmite para nossa casa o que está dentro da nossa mente, o que a casa nos transmite e nos mostra de volta para mostrar o que está dentro de nós. Então, essa uhum, questão de varrer algo para debaixo do tapete, o que você não está querendo verdadeiramente enxergar? Sabe? Qual o sentimento, a mágoa, a sensação que você também está escondendo dentro de você? E uhum, isso vai assim infinitamente, né? Porque dentro da casa, ela exige uma manutenção e um cuidado como se fosse um ser. Então, algo uhum, que você esconde lá no fundo do armário e fala, depois eu vejo. Ou algo tá sujo, algo que você não gosta. Então, pensa comigo. A mente é pura vibração e você vibra e atrai o que você pensa. Então, se eu uhum, fico tempo pensando, eu não gosto disso. Aquilo é feio. Aquilo. Se eu fico naquela roda gigante falando o tempo todo dessas, emanando essas coisas, qual que é o ambiente que eu não tô criando na minha casa? uhum, E assim, desleixo, sabe? A gente sabe disso. É um processo do ser humano, deixar para depois. Mas o que te impede hoje de pegar suas coisas, olhar e falar, meu, isso tá me servindo ainda?
Isso é algo que eu ganhei de alguém? Eu já gostei disso antes? Por que isso está aqui comigo, né? Então, reavaliar o tempo todo os pensamentos, as sensações e as coisas materiais que nós temos e se aquilo ainda cabe dentro da minha vida. Então, tá quebrado? Dá para consertar? Não. Então, ou você descarta, ou você conserta, ou você dá um fim para aquilo. Porque todas as Uhum. energias, a mesa tem uma energia, essa mesa que eu estou sentada tem uma energia, essa pulseira tem uma energia, meu cabelo tem uma energia, eu tenho uma energia, a caneca tem uma energia, tudo tem energia. Então, Uhum. essas coisas são todas energias estagnadas, que estão ali no Uhum. meio do seu caminho, no meio da sua vida, atrapalhando o seu progresso. Então, vamos rever as coisas que temos. Vamos rever a forma que lidamos com esses propósitos dentro do nosso ambiente. E se não é mais uma energia servente, a gente agradece e dispensa e doa e que transmute, que seja a melhor coisa que seja, sabe? Uhum. Transforme. Eu gosto Uhum. muito de falar sobre algo que é a experimentação dentro de casa. Legal. E agora Que é um último. tem a ver, inclusive, com gancho de ter medo de mudar, né? Ou alguma coisa assim. Poderia Sim, falar isso? por Sobre tal. as mudanças É, e experimentações? sim, você pode linkar diretamente, né? Como a gente lida com essas coisas, com os nossos Uhum. inconscientes. Então, por exemplo, quando eu desmancho um apego meu lá na barra de Access, geralmente Uhum. eu abro mão de materiais também, porque eu começo a aceitar a infinitude da vida e começo a me desfazer de coisas que não fazem mais sentido para mim. Uhum. E, e é um exercício que é muito legal, principalmente agora, nesse momento de quarentena que estamos, que a gente tem tempo de sobra para experimentar a casa. É abrir mão dessa dureza que a gente tem de achar que as coisas são fixas e imutáveis. Então, por exemplo, principalmente quando a gente tem uma casa que teve um projeto de interiores ou uma arquitetura que foi feita por um profissional, geralmente a pessoa bota a mesa daquele jeito e nunca mais mexe. Porque tem Uhum. um, né, que pode estar diretamente relacionado ao medo de mudança, à estagnação que a gente tem na nossa vida, o medo de mexer nas coisas. A mesa é sua. Se você quiser colocá-la de ponta cabeça, você coloca. E Uhum. sinta isso. Se você quiser fazer isso, faça e sinta. Nossa, como é ter essa mesa de ponta cabeça? Sabe, se permita beirar um pouco dessa loucura, porque é nessa experimentação física que a gente também começa a fazer as nossas experimentações de autoconhecimento. A gente começa a se permitir errar e acertar e gostar de uma cor ou não gostar daquela cor. É tudo uma questão de experimentação e de vivência. Não sou eu que vou falar para você que a cama de madeira crua ou de pinos é melhor. Se você gosta da cama, Uhum. você vai usar essa cama e tá tudo certo, sabe? Não tem Uhum. certo. Tem o que te faz feliz e o que não te faz feliz. Por isso que eu até mudei a minha bio do Instagram recentemente, porque parecia que não estava transmitindo o que eu estava pensando, né? E aí eu cheguei numa Uhum. frase, que é ver, sentir e criar. E o ver, sentir e criar, ele é possível para todos. Você não Uhum. precisa de nada para isso. Você Uhum. pode fazer com que a sua vida seja um ver, sentir e criar em todos os aspectos. Em Uhum. relacionamento, em espaços físicos, em espaços profissionais. E aí aquela famosa pergunta, né? O que mais eu não vi? O que mais eu posso permitir enxergar? O que mais é possível que a gente ainda não considerou? Exato. Essa Que é a live, parte que essa live que eu faço é justamente essa energia que eu quero trazer. O que mais é possível que a gente ainda não sim. considerou? Coisas que a Uhum, gente vê, só que a gente não está enxergando muitas coisas ali. Então, eu achei sim, maravilhoso essa questão da casa viva, né? E agora, nesse momento de quarentena, é o lugar que a gente mais está. sim. Então, como que a gente pode usar agora do ambiente para que o ambiente seja uma ferramenta de evolução, né? Como você trouxe para a gente. E aí, nesse É. assunto, eu queria que você trouxesse os elementos que você geralmente trabalha. Essa questão dos cinco sentidos no corpo, né? Qual que é o cheiro que me Uhum, faz bem? O que, que é legal para minha visão? Até mesmo com a minha didática, né? Minha oralidade. Enfim, eu gostaria que você me trouxesse quais são os elementos que você geralmente usa para ajudar as pessoas nesse sentido? tá. É, eu vou falar do campo profissional quando eu faço uma análise
E eu vou falar do Aham. que as pessoas podem fazer em casa, sozinhas, com as Legal. suas próprias Ótimo. percepções. Então, vamos começar Ótimo. pelas pessoas, né? Quando você está dentro do ambiente, então, perceber a presença e a percepção. Eu estou neste ambiente, neste momento, e o que eu estou sentindo neste momento, neste ambiente. Se permita Uhum. perguntar isso e sentir isso. Depois é o desapego. Então, depois que eu percebi e senti o que não serve mais e o que deve ir e o que deve ficar. Ter essa percepção e realizar essa tarefa, que não é fácil. Então, aí já deu bastante trabalho. A outra questão é uma questão de conforto. Então, por exemplo, tem muita gente trabalhando de casa nesse momento. Como eu posso realocar e experimentar dentro da minha casa para me promover conforto neste momento? Vou te dar um exemplo da minha casa. A minha mesa de escritório era uma mesa que ficava de costas para a entrada, por causa do Feng Shui, por toda uma questão de prosperidade e tal. Como eu Uhum. poderia movimentar a minha casa neste momento de quarentena para ter mais conforto no que eu estou fazendo hoje? Então, as coisas são mutáveis e as coisas são flexíveis. Então, neste Uhum. espaço hoje, eu coloquei minha mesa mais próxima da janela, eu comprei uma planta para trazer essa questão mais emotiva, mais de aconchego, de alegria. Então, não precisa ter técnica, né? O que eu quero dizer é que as pessoas podem simplesmente usar elementos que elas gostam e que as deixam confortáveis e felizes para transmutar aquele espaço neste espaço de tempo. Então, agora eu estou trabalhando na minha casa. Tem muita gente que trabalha na mesa de jantar, que não tem um espaço de Uhum. home office. Então, essa mesa de Uhum. jantar, eu consigo colocar ela mais perto da janela, consigo colocar uma carinha ali, colocar uma planta, uma garrafa de água diferente, que me deixe mais confortável, uma cadeira com uma almofada. É possível fazer pequenas alterações que não são fixas, que são variáveis. Se eu colocar uma almofada que não ficou legal, eu tiro, coloco outra. Essa cadeira não tá bacana, eu troco. Então, são todas questões pequenas que vão construindo aquele espaço onde a gente se encontra. E aquilo traz Uhum. muito mais harmonia para que a gente consiga se dedicar ao trabalho, ao estudo, sem ter que ficar incomodado com o espaço onde a gente está. Porque a arquitetura e o design de interiores é para isso. É para te trazer Uhum. todas as características para que você não se preocupe com o que está ao seu redor. Uma coisa Uhum. bem importante que a gente tem a sensação, mas às vezes a gente não escuta, é que tem algo chamado cérebro reptiliano. Não sei se Uhum. você já ouviu falar, que um pedaço do nosso Sim, cérebro, sim. é um pedaço do nosso cérebro que tem todas as questões de alerta e de fuga. Então, ele tem uma programação muito ancestral ali que nos deixa em alerta o tempo todo. Então, por exemplo, se eu estou num espaço de trabalho que tem uma porta próxima, que ela fica abrindo o tempo todo, aquilo não me deixa angustiado se alguém vai entrar e eu fico toda hora perdendo foco por causa disso. Então a gente tem que Uhum. perceber esses fluxos que estão ao nosso redor e perceber a nossa sensação. Aquela porta me atrapalha. Então, como é que eu consigo movimentar isso para que não seja algo que me atrapalhe no meu ambiente? E aí isso a gente Uhum. pode fazer de várias formas, né? O home office mesmo, a gente sempre diz para a pessoa ficar de costas para a parede, para ficar de frente se tiver alguma porta, para não ficar assustado se tem alguém entrando ou não, para sempre utilizar as áreas de fluxo energético comuns da casa, então as janelas que têm aberturas de luz natural, de ar fresco, para dar aquela renovada energética no ambiente. Então é se Uhum. perceber em meio àquilo e saber o que faz bem para você, né? Então, claro, tem questões de conforto. Tem gente que vai gostar de ambientes mais escuros, mais acolhedores, tem gente que vai gostar de ambientes mais claros. Então, é bem essa percepção. Agora, quanto à questão profissional, como que eu faço uma análise e uma consultoria referente a isso? Eu sempre faço diversas perguntas para a pessoa. Então, como ela se Certo. sente naquele ambiente? Se fosse uma Uhum. pessoa aquele ambiente, quem seria? Como essa pessoa seria? Né? Seria uma pessoa brava, uma pessoa rígida, ríspida, ou uma pessoa acolhedora, tranquila, né? Então, isso é muito importante porque a pessoa materializa aquilo que ela sente em alguém. Uhum. Uhum. Como nós somos seres sociais, a gente consegue fazer isso perfeitamente.
Uhum. E aí depois eu faço uma análise energética. Então, eu vou analisar todos os fluxos de entrada de luz, de entrada de ar, de entrada de pessoas. Fazer uma análise dos elementos, né? Então, os 4 elementos da natureza. Se a nossa casa é uma representação de nós e nós somos natureza, como que a casa com os 4 elementos da natureza, ela não pode ser benéfica, né? E aí a gente tem que encontrar um equilíbrio. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa do signo de fogo, um ariano, alguém que tem um ímpeto de fazer as coisas, então tá sempre, não tá tanto no campo do mental, tá no campo da ação, como que eu consigo apaziguar essa pessoa para dar elementos para que ela consiga se equilibrar? Uhum. Eu tenho uma pessoa muito capricorniana, por exemplo, que tem elementos muito terra, muito fixos. Como eu consigo dar elementos de água e de ar para que ela ative a criatividade dela? Eu sou uma Uhum. pessoa com câncer, mas se você olhar todas as minhas casas, eu tenho Capricórnio assim, ó, Uhum. inteira, né? Uhum. Então, se É você olhar praticamente uma capricorniana. E aí, se você olhar na minha questão do meu equilíbrio dos elementos, eu sou uma pessoa muito terra. E eu Uhum. trabalho com criatividade. Então, quais elementos eu posso trabalhar para aguçar a minha criatividade? Então, eu posso trabalhar com ar e com água, que são elementos, pequenos espelhinhos na frente da janela para refletir e dobrar esse ar que está vindo lá de fora. Pequenas plantas Uhum. pendentes vão ajudar a ter esse movimento de água e ar. Então, esses pequenos elementos da natureza e de decoração no geral, eles vão conseguir a me equilibrar todas essas questões energéticas que tem dentro de cada um de nós. Então, isso acontece com todo mundo. Então, eu Sim. sempre gosto de ver mapa astral, ver sol, ver ascendente, ver casa, para poder entender da pessoa qual que é o equilíbrio que ela está precisando e aonde. Uhum. Questão momentânea do que ela está vivendo hoje, mas tem a questão do que ela está vivendo na vida inteira. Quais são os padrões de repetição que ela vive? Então, Uhum. tem todo esse equilíbrio energético para poder entender e colocar em prática essas questões, essas análises e buscar um ambiente mais harmonioso, né, em todas essas questões. Uhum. Sim. E aí, por exemplo, no que as pessoas podem fazer agora, assim, que, nossa, Mari, eu não sei de nada, eu sou tipo uma porta, assim, mas eu gostaria sei lá, mudar agora, ainda mais que eu tô na quarentena, tô de saco cheio já das coisas, e aí queria saber o que que eu faço. É, E aí, o que que você pode trazer pra gente, ainda mais nesse assunto da quarentena? sim. Busque fluxos naturais Uhum. energéticos. Então, pense assim comigo. Fluxo energético da casa é luz e ar, para Legal. começo assim. Então, busque estar perto desses elementos. Ainda mais agora que nós estamos muito isolados, é difícil até tomar um Uhum. solzinho, né? Se você não tem um Muito. jardim, uma sacada, você fica até confinado nessa questão. Então, busque estar perto desses elementos, porque eles reciclam a nossa energia e a energia da casa. Então, Legal. por capilaridade, nós somos sempre ligados a eles, mas busque estar nesses ambientes, que isso vai ajudar a movimentar suas ideias, seus pensamentos, dar um refresh total, né? Isso no Ótimo. ambiente e em você. Uma outra questão, eu gosto muito de trabalhar com plantas. Só que eu não sou muito adepta de falar, compre 1.000 plantas e coloque, porque a planta também Uhum. precisa de cuidado e precisa de Uhum. atenção. Então, compre com Uhum. responsabilidade, com consciência. Mas sempre Uhum. coloque um elemento vivo, né? Pode ser uma plantinha na terra, uma plantinha na água, mas tenha um elemento vivo próximo de você, porque ele te ajuda a desanuviar as questões, né? Então, se tem uma energia que está muito impregnada ali, está muito parada, coloca uma plantinha que ela ajuda. Ela é um instrumento maravilhoso de vida, assim, para transmutar a energia. Então, tem um cantinho parado que não tem uso, coloca uma plantinha, coloca um cuidado, né? O que Uhum. acontece é que a gente fala muito sobre energia estagnada. Só que a energia estagnada não é necessariamente um canto vazio, porque a gente pode e deve ter espaços vazios na nossa casa. É espaço do Uhum. pensar, é espaço do Uhum. éter, né? A gente deixa as coisas acontecerem sem sempre colocar uma imposição. Uhum. Mas aquilo é saudável quando a gente tem essa intenção.
Então, por exemplo, se eu tenho uma parede branca sem nenhuma informação, eu tenho a intenção de colocar aquela parede naquele lugar. Se ela Uhum, não tem uma intenção, não tem um propósito, foi só um mero acaso que aquele canto ficou sem uso, então ali tem uma energia estagnada. Por quê? Porque você não colocou a sua atenção e amor naquilo. Então a gente tem que pensar muito no nosso foco, né? Então, onde eu estou uhum, canalizando a minha energia é onde as coisas vão frutificar. Então, aquele canto está vazio, faça isso com intenção de ter aquilo. Se não uhum. é intenção, então como eu posso melhorar aquele cantinho colocando uma pequena decoração, um elemento que eu gosto? Eu gosto muito dos elementos pendentes. Então, mensageiro dos ventos, filtro de luz, todos esses elementos pequenos e delicados, eles ajudam a energia a se movimentar. Então, se Uhum, você sente que aquele ambiente está triste, está sem atenção, está sem amor, coloca o seu toque, né? Então, de acordo com o que você gosta, o que você sente, coloca o seu pequeno toque ali. E ninguém vai te falar o que é esse pequeno toque, né? Eu posso colocar uma fita de cetim amarrando a cortina. Aquilo uhum, é o meu cuidado, o meu carinho, né? E sim, aquilo frutifica imensamente dentro do ambiente. uhum, Então, esse é o conselho, assim, de ouro, né? Ninguém vai te falar se tá certo ou se tá errado. Mas faça aquilo com amor que você vai sentir o seu próprio amor reverberando no lugar. uhum, E pra gente que tá em quarentena, que tá com todos os sentimentos do inconsciente coletivo vibrando fora da casa, a gente sim, tem que construir o nosso ninho de segurança. E uma coisa muito legal é que a casa, quando eu comecei a estudar arquitetura, uma coisa que eu mais gostei foi que a casa foi tipo o primeiro dos elementos que o ser humano criou. Então, a arquitetura começou desde que a gente tinha o homem das cavernas que buscou um abrigo, uma morada. Aquilo já era arquitetura de aconchego, acolhimento dele. Então, é uhum, uma coisa nossa, sempre vai existir. A casa é nosso casulo e é nosso ambiente de proteção, né? A gente não é que nem uma tartaruguinha que tem a carapaça ali e se esconde. A gente precisa sim, disso. sim, E por muito tempo vivemos quebrando esse elo, né? Então agora está na uhum, hora da gente recuperar isso e revitalizar essa relação e encarar e puxar para nossa responsabilidade, né? É nossa uhum, responsabilidade cuidar do nosso lar e ninguém vai fazer isso por você. Acho que sim, essa é a grande sacada assim do que a gente precisa nesse novo tempo, né? sim. E eu acho muito fantástico isso nesse momento que a gente está, de quanto a gente pode se beneficiar muito disso, né? De mudar Uhum. as coisas de lugar, de rever mesmo o que fique, o que não, o que vai, sabe? Uhum. Aquelas coisas todas paradas, sem utilidade, quebrada. Ou até pode ser divertido com a pessoa que mora com você, perguntar É, como ela gostaria que tivesse as coisas. sim. Então, isso é muito legal. Quanto isso pode ajudar a desopilar mentalmente, né? Total. Nossa, é muita vantagem, né? Ressignificar também, né? Porque nem tudo que é Sim, do passado precisa viver no passado. Eu posso pegar aquele elemento antigo e eu posso transformar ele, né? Eu sim, adoro de paixão fazer transformação de móveis. ótimo isso. E isso é uma coisa bacana, porque você fazer um pequeno mimo naquele móvel, colocando um adesivo, um puxador diferente, a gente tem tempo de sobra agora, né? Para conseguir Uhum, se programar e fazer essas pequenas atividades. Então, como eu sim, posso dar uma cara nova para aquilo que já tinha um significado que às vezes já tinha morrido, sim. né? Isso é muito bacana, porque eu acho que muda a nossa relação com nós mesmos, né? A gente Uhum. ressignifica diversas questões e isso dá muita autoconfiança para você fazer isso, tipo, na vida toda. Sim, sim, É total. legal. E é legal que às vezes pode ser bem pequeno, não precisa ser um móvel. Tipo, eu Ah, tenho uma bolsa da Barbie, olha só que adulta, e eu gostava muito dessa bolsa, eu sempre gostei, eu achava ela diferente, que ela é redondinha, assim, né? Tipo uma frasqueira, mas é uma bolsa. é. E, e eu nunca consegui me desfazer dela, que eu adorava, eu achava ela diferente. E aí, o que que eu fiz? Ela agora é o meu porta-meia. Minhas meias todas estão ali Legal. na minha bolsinha. E aí ela tem Uhum. alguma utilidade hoje e é da Barbie, Certo.
sabe? Sim, E é um total. elemento muito emocional para mim. E eu fiz isso. E é muito legal, quando eu olho para ela, eu lembro de coisas boas. E é uma Aham. bolsa. E Então, eu acho que é muito essa questão de não é porque é passado que passou, né? Tá sim. tudo bem tá aqui ainda, e tá tudo bem você valorizar isso, a sua trajetória. Ninguém tá falando que, porque é antigo, joga tudo fora. Não é bem por aí. E eu acho que tem uma Uhum. questão que eu acho que tá vindo muito forte, que é a questão do minimalismo, que todo mundo fala muito. Legal. Só que tem um ponto, assim, do minimalismo que ele é complicado, porque ele tem Uhum. um padrão, né? Minimalismo é você ter 10 peças de camiseta branca e um móvel que tenha 30 peças e acabou. Só que para Uhum. o ser humano, a gente tem apego e a gente tem o nosso processo com os elementos. Não é Uhum. tão saudável, sabe? Se restringir tanto. E aí agora tem um outro termo que eu achei bem bacana, que é o existencialismo. Que o Uhum. existencialismo é o essencial naquele momento. Não existe quantidade de peças. O que te faz bem naquele momento, para você. Uhum. Se é ter Uhum. 20 vestidos porque você usa mais vestido, ou ter um guarda-roupa um pouco maior, é o seu processo naquele momento. É um processo de autoaceitação do que eu sou e do que eu estou passando. Porque Uhum. quando a gente tenta se enquadrar o tempo todo no padrão de outra pessoa, a gente sofre muito com aquilo. E aquilo Muito. não é próspero, porque a gente Uhum. vai ficar dando voltas e não vamos chegar no que é o nosso ideal. Uhum. Então, o especialismo é para falar para você o que você precisa. E quem vai dizer Uhum. isso é só o seu feeling, né? Uhum. Então, você vai saber. E eu acho que o grande processo do autoconhecimento é exatamente esse, a responsabilidade de saber quem você é, do que você precisa. Uhum. Sim. E dentro dos elementos que a gente tem da casa e da nossa casa como um espaço físico em si, é total isso. É o autoconhecimento que vai trazer isso. Tenho mais uma pergunta. A gente está se encaminhando agora para os minutos finais, né? Agora a gente está em 52 minutos já de conversa. Yes! E aí eu Fala, gostaria que não. você. Então, se você pudesse agora recomendar algumas leituras. Por exemplo, eu adoro A Mágica da Arrumação. Para mim, aquele livro transformou minha vida, de você se é, cercar de coisas que te trazem alegria, né? E aí eu queria saber se você recomenda alguns materiais. Eu sei que no seu Instagram tem muita coisa legal para que as pessoas já coloquem em prática, mas se tem leituras ou documentários, enfim, o que você quiser indicar, e sua mensagem final e suas criações. Então, essas três coisas: a indicação, sua mensagem final e o convite para suas criações. Indicação, eu acho que a gente tem que buscar sempre colocar coisas boas dentro do nosso corpo e do nosso espaço. Uhum, Então, principalmente quando a gente tem uma energia muito densa lá fora, quais energias eu posso colocar dentro de casa que vão sutilizar isso? Então, uhum, por exemplo, tem todas as questões sensoriais, né? Som. Procura colocar uma música tranquila que te hum, traga paz, que te traga acolhimento. E sempre pensa que você está uhum, colocando a música para você e para casa. A casa também vai sentir aquela vibração. Então coloque, uhum, tem que colocar sons suaves, acolhedores, amorosos, porque uhum, aquilo vai ampliar. uhum, Aroma. Então, você gosta de um cheirinho de uma comida? Faça essa comida. Deixa esse aroma tomar a sua casa. Ou você uhum. gosta de cheiro de incenso? Inclusive, eu queria recomendar isso como uma criação e uma coisa muito bacana. Eu ensinei no Instagram a fazer incenso natural. Então, a gente tem os incensos de vareta, né? Que são aqueles comerciais que a gente compra, que às vezes pode ter um cheiro um pouquinho mais forte, porque ele é um pouco químico, tem todo um processo. Mas o incenso Sim, natural você faz diretamente a partir do ressecamento de algumas ervas. Então, se vocês quiserem, é bem legal. Lá no Instagram eu coloquei. É uma das minhas últimas postagens. E tem o passo a passo de como fazer os incensos. Eles são muito mais fraquinhos e doces. Tem vários tipos de ervas que vocês podem comprar, inclusive no mercado. E é facinho de fazer. E aquilo é um agrado sensorial, né, olfativo para sua casa. Então, sons agradáveis, cheirinhos gostosos que te façam se sentir com calma, com tranquilidade. A nossa casa é a nossa mente.
Se a nossa mente sente, ela reverbera e a gente entra num campo harmônico, nós dois, a casa e você, o seu campo mental. Procure leituras. Eu não vou indicar nenhuma especificamente, porque eu tenho lido muitas coisas técnicas, mas Sim. procure coisas que te deixam feliz, né? Uhum. Coisas que te ajudem nesse processo de transmutação. E aí pode Uhum. ser o que você gosta de ler, de área de conhecimento. Eu tô lendo agora As Brumas de Avalon, né? Então é um livro Uhum. incrível, de história, de magia e tal. Isso casa muito com o que eu gosto. Então me transporta para um espaço que me deixa harmônica, que me deixa feliz. E esse é Uhum. exatamente o objetivo dos livros, te transportar para algo que te deixe feliz. Então Sim. sempre procure, principalmente neste momento, vibrar por coisas que harmonizem. Não escute música de tristeza, nem de sofrimento, porque isso a gente está cheio por aí, a gente não quer vibrar isso. Então Sim. procure se harmonizar e colocar delicadeza e amor nos detalhes. Então, sempre vou colocar uma plantinha ou algo que você goste para que aquele ambiente fique acolhedor e aconchegante para você. Uhum. Sobre criação, no Instagram eu produzo muito material de coisas simples de serem colocadas em prática, né? Então, eu falo Sim, muito sobre filtros, maravilhoso. coloco muito sobre essências, incensos, tipos de incensos, como perfumar a casa, é um dos últimos posts que eu coloquei, porque eu quero realmente que as pessoas consigam fazer isso elas mesmas, né? Ter essa autonomia de Uhum. modificar o espaço. Sim. E o que mais que você quer que eu falasse? Esqueci. E, Pra não, fechar? seria mais a mensagem final, as suas indicações e o que você está criando para que as pessoas possam. Só que você tem 2 minutos para fazer isso, sem pressão. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É muito Uhum. gostoso, muito importante para mim falar sobre isso, né? E co-criar isso com vocês, transmutar para que isso se amplie e que as pessoas Uhum. consigam perceber melhor os espaços. E meu gato passou aqui na frente. Gato sendo gato, relaxa. Gato. E a Uhum. transformação dos espaços. E se permita participar e viver esse momento. Acho que é o mais Uhum. importante. Se permita Uhum. sentir o seu espaço. E é Uhum. isso. Maravilha. Ó, a Gratidão. Jordana falou aqui que tem um som de elevação de frequência que também gosto, que dá para encontrar no YouTube, tem várias frequências, 800, 1000 e outras. Realmente é maravilhoso. Muito Porque bom. eles te colocam na frequência certa de boas vibrações, de prosperidade e de abundância. É isso mesmo. Sim, Ótima maravilhoso. dica. Então, Mari, gratidão também, que a gente possa ser a inspiração para contribuição, né, para todos. Para coisas Muito maiores. obrigada. E o que mais é possível que a gente ainda não considerou, gente? Mari, eu vou te desligar para dar os assuntos finais aqui, tá bom? Tá bom. Gratidão.